Muito bem, iniciamos a nossa escola, oramos, que Deus nos ajude. Irmão Joedes, sua presença sempre é uma alegria para mim na escola. Irmão, peço a Deus que nos abençoe. Glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Tudo bem. Irmãos, a gente fica muito tempo num tema, igual nós já estamos, e vamos ficar mais, a gente corre o risco de perder o rumo, né? Perder o foco. Então a gente quer fazer assim uma recapitulação. Nós estamos estudando escatologia, que as coisas que vão acontecer nos últimos dias. Nós já estamos desde o tempo dos apóstolos, mas nas últimas horas da igreja da terra mesmo, né? Inclusive, assim, quem deu um pontapé para nós entrarmos neste assunto foi o pastor Expedito Ferreira de Melo, que ele é doutor em escatologia. E uma notícia boa: ele voltou para o Brasil, está pastoreando ali em Planaltina, DF. Quer dizer, está fácil da gente trazer ele aqui, né? De novo, né? E o que chamou a atenção, irmãos, nossa, foi a maneira como ele coloca, não a escatologia tipo assim, especulativa. A gente não sabe daqui quanto tempo, mas em que momento da profecia nós estamos vivendo agora. Foi isso que chamou a nossa atenção. Nós já estamos vivendo momentos proféticos do fim de tudo, né? E a gente então vem fazendo essa pergunta, queremos saber a profecia, mas fazendo uma pergunta: que hora é essa? Onde é que nós estamos já? Porque já estamos no decorrer do cumprimento dessas profecias dos últimos dias ou meses, que seja, né, o último século da igreja na terra. Aí eu quero rever com vocês alguma coisa, porque, por exemplo, na verdade, a igreja, ela está vivendo aqui, na que a gente chama de a igreja, irmãos. A própria palavra igreja, ela significa comunidade, ou então equipe, né? Ou equipe. Mas nós estamos aqui no que a gente chama de grande comissão. Grande comissão. A igreja está aqui, irmão, em id, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. A igreja existe por causa deste mandamento, que é preciso, mas é preciso o quê? Fazer discípulos, é preciso fazer discípulos, é preciso batizar esses discípulos e é preciso ensinar esses discípulos. Mas se a gente prestar atenção, esse mandamento está dentro de duas palavras. Antes, Jesus disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Antes de dizer, igreja, vá, a gente pergunta: irmãos, quando é que Jesus vai passar a ter todo o poder e autoridade no céu e na terra? Quando é que vai ser isso? O que ele disse aqui? Qual é o tempo do verbo? Presente ou passado? Foi-me dado, é passado. Eu já tenho.
Vamos entender isso, igreja. Por que nós vamos fazendo... E eu queria ver sobre essa questão de fazer discípulo, né? Porque nós, pentecostais principalmente, somos muito ligados que cada crente individualmente ele tem que gerar outro crente, no mínimo quem lutou para ter filho, né, Damares? Os irmãos não sabem, quem chegou, Damares tem que fazer tratamento, orar, e Rony ficava cantando aqueles hinos lá do Jardim da Feira, não sei o que dizer. Então, irmãos, a gente pega muito nessa questão, mas não é só gerar outro crente, é gerar discípulo. A palavra discípulo quer dizer um imitador. Então se espera porque toda célula viva, ela se reproduz antes de morrer, né? Inclusive a lei da vida é assim: a gente nasce, cresce, fica adulto, casa e tem filho. Porque quando a gente vai embora, deixa alguém no nosso lugar. Então, irmãos, o mandamento de faça discípulo é porque Jesus disse: por que eu estou mandando? Porque eu tenho todo o poder e autoridade no céu e na terra. Quando é que Jesus vai ganhar a batalha? Ele já ganhou. A batalha já está ganha. Por isso ele diz: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Por quê? Porque eu já ganhei essa batalha. Todo poder e autoridade. E termina dizendo o quê, irmãos? Qual é a última palavra que Jesus fala antes de subir ao céu? Qual é a palavra que Jesus fala? Fim dos tempos. Fim dos tempos. Presta atenção, irmão, que quando Jesus diz para a igreja qual é a comissão da igreja, Jesus fala uma declaração, porque o fim ali, irmãos, é o escato. Olha, escato. E eu estarei com vocês. Vão, porque até no fim dos tempos eu estarei com vocês, tendo todo o poder. Então Jesus já aponta para essa questão, me chama de escatologia aqui, ó. É bom lembrar dessas duas, a gente não lembra às vezes dessas duas que vêm antes. Foi-me dado toda a autoridade e eu estarei com vocês. Então, essa grande comissão, ela está dentro dessas duas palavras: eu já tenho todo o poder e autoridade e eu vou até o fim dos tempos. Lembrando aqui, irmãos, olha, existem escatologias que a gente fala de concorrentes, né? Não é a fé cristã somente que tem ideias sobre o futuro da humanidade. O que acontece é que quase todas as outras religiões, elas têm uma ideia que a gente chama de cíclica, e a história vive se repetindo, e que o mundo, a humanidade vai se repetir indefinidamente. E a Bíblia tem uma ideia linear. A humanidade teve um princípio, teve um meio. Qual foi o meio? A plenitude dos tempos, a vinda de Jesus, e terá um fim. A história humana não vai se repetir indefinidamente, tem um ponto final aqui, e Jesus lembra disso. E aí a palavra que Jesus usa para nós, irmãos, é essa aqui, olha, a outra aqui, para a gente poder lembrar dessa coisa aqui, ó. Opa, cadê aqui? Eu queria ver isso aqui com você. Atos 1, pode ser 1 mesmo. A ascensão de Jesus, tal. Muito bem. Outra coisa, Jesus já disse sobre a questão da pergunta: quando é, Senhor? Jesus disse, Atos 1:7, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito descer, e vocês serão minhas testemunhas. Jesus diz assim: você é minha testemunha. Aqui, irmãos, eu observei uma colocação. Ser testemunha não é apenas uma tarefa.
eu queria que um dos irmãos advogados estivessem aqui, não está nenhum deles, mas me parece, irmãos, que nem todo mundo é qualificado para o juiz aceitar como testemunha. O advogado de defesa ou o promotor pretende apresentar uma testemunha, mas ao analisar os requisitos daquela testemunha, por exemplo, se ela é parente, né? Se ela é parente, se ela não estava lá, você não é qualificado como testemunha. Então, irmãos, antes de ser uma tarefa, é uma questão de quem você é. Você não apenas dá testemunho, você você é uma testemunha. Ou seja, o ide e fazer discípulos cobra de mim quem eu sou. Não é que de qualquer maneira, aqui vem lembrando para a gente, irmãos, que para ser testemunha, nós temos que estar vivendo de maneira coerente com aquilo que a Escritura ensina. E nós sabemos disso na prática. Apesar de que não é verdade assim, mas às vezes a gente ouve dizer, crente igual esse, o inferno está cheio. Pessoas que acreditam que a salvação é pelas obras. Infelizmente, aquela pessoa descrente como cidadão é melhor do que um crente, só que ele é crente, ele é filho de Deus. Apesar disso tudo, e o outro não é. Mas eu queria lembrar dessa questão aqui, irmão. Então, dentro de ser testemunha, Jesus tem todo o poder e autoridade na ceia. Todas as vezes que comer desse pão e beber desse vinho, vocês anunciam a morte do Senhor, o quê? Até que Ele venha. Então, nós estamos vivendo num momento, mais do que antes, onde nós somos chamados a anunciar a volta de Jesus. A evangelização agora, ela inclui não apenas o apelo para que o pecador se arrependa e creia, e quem crer e for batizado será salvo. Estamos vivendo uma coisa complicada na história humana. O mundo está totalmente mudado. O mundo como a gente conheceu está se transformando. Eu conheci o mundo no tempo da União Soviética e do Muro de Berlim. Quem conheceu? Existia a União Soviética e existia o Muro de Berlim. Caiu a União Soviética, caiu o Muro de Berlim, o mundo mudou. E o que nós estamos vendo hoje, irmãos, se formando, o povo, aí veja bem, dizem que nós crentes estamos com a tal de uma teoria da conspiração, que nós estamos vendo o Jorge Soros e esses coisas, querendo montar um governo mundial anticristão. O maior problema desse governo mundial comunista é que não trata apenas de finanças, não trata apenas de modo de governo, trata de igreja e de religião, entendeu? E que eles estão montando, diz que não, que a gente está imaginando coisa, que está gravando, é porque está zero? Não, esse zero aqui é da câmera, é porque a câmera para. Obrigado, senhor. O irmão já tinha observado, é porque a câmera só grava. Então, irmãos, então o que está, veja bem, exatamente do jeito que aconteceu nos Estados Unidos, que um homem negro foi morto por 2 seguranças sufocados, aconteceu do mesmo jeitinho aqui. As coisas estão acontecendo exatamente em todos os lugares do mundo. Vocês assistem televisão. Na Alemanha, na Europa, isso vai espalhar no mundo inteiro. Vocês viram agora essa semana a polícia batendo, arrastando mulher, homem pelas ruas. O porquê, irmãos? Por quê? Porque aquelas pessoas quiseram baixar o decreto, que vão baixar aqui no Brasil de novo, ninguém pode trabalhar. Lockdown.
todo mundo tem que ficar em casa, o pai de família tem que dar. O povo saiu em massa, irmãos, não vamos sujeitar isso não, nós vamos trabalhar. Resultado? Carro blindado, tanque de guerra, pancada, vai ficar trancado. Isso aí, irmãos, eles querem obrigar o mundo inteiro. Então veja bem, tem um grupo, embora tenha as nações, Brasil, Argentina, Bolívia, Cuba, não sei o quê, mas tem um grupo que controla todos os países, querendo implantar esse sistema. Aí nós estamos dizendo, presta atenção, irmãos, é como dois filmes de uma realidade só. Eles estão pintando que parece o Matrix, do filme Matrix. Estão conseguindo, através de ideias, de mídia, fazer as pessoas enxergar o mundo, e nós, com a Bíblia na mão, estamos enxergando outro mundo. Então, está na hora de incluir, está na hora de incluir isso aí, de nós anunciarmos que Jesus vem, que o mundo já está caminhando para a sua consumação, e coisas desse tipo, amém? Então lembra que a grande comissão, ela está dentro do eu tenho todo o poder nos céus e na terra, e vocês vão testemunhar até o fim dos tempos. Então existe os fins dos tempos, e nós já estamos aí nesse período, amém? Aí, irmãos, lembrando aqui rapidamente, eu queria ver com você, o que foi que nós já vimos, ó. Aqui está a igreja, só para lembrar, nós vimos as visões de Daniel, né? Que as visões de Daniel, ela foi a primeira coisa, tem um esboço de Daniel, só para a gente lembrar aqui, eu peguei aqui, ó. Primeiro, a sucessão dos reinos. Nós vimos no livro de Daniel aquela estátua de várias partes, mostrando a sucessão dos reinos, até o último reino, que são os pés de ferro com os dedos de barro. E até quando virar o reino do anticristo, os 10 dedos de barro. Aí depois, irmão, dos reinos, aqui essa estátua aqui que a gente viu, né, com os pedaços aqui. Aí a gente viu as 70 semanas, estudamos aqui as 70 semanas de Daniel, onde nessas 70 semanas é profetizado toda a história judaica, desde a volta do cativeiro até o reino milenar. A gente viu também lá a data do rei, da morte de Cristo. Daniel, 500 anos antes disso, o dia, faltou dizer um dia em que Jesus haveria de morrer, né? A destruição de Jerusalém no ano 70 foi profetizada. A tribulação, o período de 7 anos, que é a última semana, já vimos tudo isso, a tribulação profetizada, né? Vimos essas coisas aqui. Depois nós vimos o discurso de Jesus, que a gente chama o discurso das oliveiras, foi o que a gente viu até no outro domingo atrasado, que é Mateus 24, onde foram feitas 3 perguntas, né? A gente já viu algumas coisas aqui, que aquele templo era aqui tinha aqui, escreve aí, não sei quantas dezenas de campo de futebol, onde Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. Não era uma construção desse tamanho, é quase a metade de Mambaí, né? Então, foram 3 as perguntas, nós temos aqui. Muito bem. E vem as respostas, né? A resposta à terceira questão, qual é o sinal que essa era da igreja vai passar? Muito bem. Então, Mateus 24, olha, vou voltar aqui. Quando essa mouse some, é um horror, achei ele aqui. Mateus 24, a gente vai voltar aqui em Mateus 24. Mateus 24, 1. Aqui no nosso texto, citou para a gente Mateus 24. Vem a mouse, cadê você, mouse? Aqui você, mouse. Olha.
Mateus 24, 7 e 8. A era da igreja. Mas aqui nós temos a era da igreja. Nação se levantará contra nação e reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso é o início das dores. Deixa eu ver se aqui diz assim. Eu acho que é Lucas que usa a expressão, são as dores de parto. Nós estamos, pelo que a gente está lendo nas profecias, nas dores de parto. Qualquer hora essa criança nasce. Qual a criança? O arrebatamento da igreja? E a tribulação que não é para. Então Jesus diz, isso é, então fome. Ontem eu vi uma reportagem, um país lá da Ásia, esqueci o nome, vai ser a maior fome e é país do tempo de Noé, é país antigo, vai experimentar agora a maior fome da existência daquela nação. E fome, irmão, virá com aquele lockdown. E eu não sei se aqui no Brasil a gente tem coragem de sair na rua para trabalhar. Fome, claro que é fome. Eu vi um outro vídeo do menino aqui do Nordeste, quase 10 minutos. Uma criança de uns 10, 12 anos, clamando. Aqui em casa só tem água. Foi durante o lockdown. Eu vivo de vender água. Eu vivo de vender água no sinal. Olha meu irmãozinho aqui, pequenininho. Eu tenho que comprar leite para ele. Eu consegui dinheiro e ele comprou os fardinhos de água. Eu consegui o dinheiro, comprei e não posso vender minha água. E meu irmão está passando fome. E eu não posso, se eu sair daqui, o conselho tutelar. E mais não sei quem. Então, irmãos, a fome é um projeto. A fome é um projeto. Igual em Cuba. Vocês viram o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo como é que chama? Manifestação, né? Na Venezuela, para ver se consegue o quê? Vocês viram recente o que está faltando na Venezuela? Fazendo manifestação e o exército na rua batendo, quebrando. Água potável. O povo não tem água para beber. É socialismo. E o que estão tentando é implantar no mundo inteiro um socialismo do tipo da Venezuela. Aqui no Brasil, na Argentina já implantaram. A Argentina já é. E aqui no mundo inteiro, então, a gente vê essa questão que a gente está vendo aqui de Mateus 24, né? Verá fome e terremoto. Já vimos sobre os terremotos. Agora que a era da igreja, isso aqui é a era da igreja. Vocês serão odiados, serão seguidos. Agora, quando virem aquilo de que falou o profeta Daniel, vocês abram os olhos. Deixa eu voltar aqui no nosso roteiro para a gente ver onde a gente chega aqui. Muito bem. Irmãos, a Primeira Guerra Mundial, ele fala assim, haverá guerra nos fins dos tempos, mas irmão, um século para Deus. Nós estamos em 2020, né? Há 100 anos atrás, para Deus não é nada, houve a Primeira Guerra, haverá guerras desse tipo aqui, irmãos, veja aqui, 18 milhões de mortos. Depois, irmãos, imediatamente veio a gripe na Europa e a fome, que matou 100 milhões. Isso é agora há 100 anos, é no nosso tempo. 1945, acho que não sei se alguém tem aqui de 45, deve ter, não está aqui, mas nós temos aqui na igreja gente de 45, sou médico de ano. Então, mas na nossa geração, guerras e fomes, doença, gripe.
mas a pandemia já matou não sei quanto, pois a gripe, que o Covid é uma gripe, matou já foi 100 milhões. Então a palavra, os sinais, essas coisas para a era da igreja, elas estão aí bem avançadas, né? Muito bem. Ó, a Primeira Guerra Mundial, WW1, introduziu as armas químicas. E a Segunda Guerra Mundial introduziu as armas nucleares, bomba atômica. Eu estava vendo a Rússia tem 50 ogivas nucleares. A papai falou, não sei para quê, porque com 10 o mundo já acabou. Com 10 ogivas, o planeta Terra fez puf, e eles têm 50. Aí o rapaz falou, não sei para que 50, não sei, poder chegar em 10. Então o mundo, irmãos, isso é só a Rússia. Agora o Irã está enriquecendo urânio. A Índia tem a gente tem arma nuclear para destruir o planeta Terra 100 vezes, destruir isso aqui, ó. Nós estamos, esse é o mundo que eles basta um doido aí, igual, sei lá, Saddam Hussein, um comer não sei do que, apertar o botão lá, acabou. Então a gente está vivendo isso aqui, né? Muito bem, terremoto nós vimos para vocês, já isso aqui. Bom, estou tentando recapitular. Aí nós chegamos aqui, irmãos, no Apocalipse de João. Vimos Daniel, Apocalipse. Apocalipse não é só um livro da Bíblia. Apocalipse é um gênero literário. Lembra que sempre que estamos lendo a Bíblia, nós estamos tratando com literatura. Regras de gramática, de verbo, de ponto, de vírgula, de tudo. Então, Apocalipse é um gênero literário que a gente encontra em Ezequiel, em Daniel. Mateus 24 é gênero literário Apocalipse, e o Apocalipse inteiro é um gênero chama Apocalipse, que é a revelação, né, irmão, de João. Muito bem, como é que diz aqui o texto? Vamos procurar para a gente ver. E eu não sei o que vocês querem. Eu estou vendo com vocês. Eu ainda vou estar aqui domingo que vem. Como só tem crente aqui, eu vou avisar. E a irmã outra me disse que não pode avisar que vai viajar no domingo, não, que você está dizendo para o bandido que você vai estar fora de casa. Irmãos, o meu irmão mais velho que eu, 2 anos, ele está morrendo de câncer, lá em Rondônia. Então, sábado, dia 5 de dezembro, estou indo, eu e Gildete, ficar uma semana lá com ele, Deus permitir que eu ainda chegue em tempo. Aí eu vou ficar 2 domingos aqui ausente, já falamos com o irmão Lucas, ele vai dar 2 aulas avulsas, não tem como ele continuar isso aqui, mas a gente tem esse domingo e tem o outro ainda. A gente pode ver algumas coisas do Apocalipse, ou a gente pode iniciar um estudo do livro do Apocalipse todo. O que vocês acham? Aqui a gente é que faz a lição. Estudar o livro, né? Vamos estudar o livro devagar, sem pressa, ver com... Exato. Tem até a revista e a gente tem. Então vamos ver, a gente tem impressora que reproduz, então vamos começar hoje, fica decretado. Vamos dar uma introdução e ver se eu rodo as lições. A lição é bom para você acompanhar e a gente vai então, sem pressa. Talvez Jesus venha antes da gente terminar, tomara que venha. Pode ser, meus irmãos, concordam? Então a gente abriu agora, já nesse fim desse material, um estudo sobre o livro do Apocalipse. Irmãos, o Apocalipse, ele de certa forma, ele não é complicado. Ele já tem nele mesmo o próprio esboço. Ó. E ele é simples. Primeiro diz assim: revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo recebeu essa revelação de quem? Então veja bem, tem uma sequência: Deus, Jesus, e Jesus mandou quem? Um anjo. O anjo entregou a revelação para quem? E João entregou a quem? Ao céu. Então o Pai entregou. Mas por que é a questão do Pai? É que a Trindade, irmãos, a Trindade,
E eu descobri isso, você já sabia a vida inteira, eu descobri isso mais recente, que eu fui descobrir depois de tanto tempo. Quer dizer, eu tenho descoberto para mim, né? Onde é que nós somos imagem e semelhança de Deus? Sendo que Deus não é homem. Deus é espírito. Deus fala sem boca, enxerga sem olho, pega sem mão, voa sem asa. Então, imagem e semelhança de Deus não tem nada a ver com a nossa aparência humana. Tem nada a ver com isso. Deus toma a forma que Ele quiser, né? E eu vi isso preparando uma mensagem de casamento. Porque quando Deus foi criar o ser humano, macho e fêmea criou o ser humano. Deus não criou o ser humano macho, criou o ser humano macho e fêmea. Quer dizer, quando Deus quis se expressar, o homem vai ser como eu. E na verdade foi isso que Deus fez. Deus fez o homem como ele. O diabo mentiu. Ó Eva, se você comer dessa fruta, você vai ser como Deus. Adão e Eva já eram a expressão de Deus. E imediato diz, multiplica. Agora multiplica. Forma família. Pelo menos 3. E aí, irmãos, é na convivência. É como a igreja. Jesus diz, eu oro para que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Se vocês forem um e viverem em amor, o mundo vai conhecer que vocês são meus. Então, irmãos, a questão de nossa imagem, onde é que Deus se manifesta? Na convivência, porque são 3 que começaram quando? Quando é que eles começaram a existir? A Bíblia diz de eternidade, Deus não tem início. Então, se fosse colocar isso em tempo, não cabe. Em perfeita harmonia. Eu já falei para vocês, eu me assusto toda vez que eu vejo Jesus orando, o Pai responde, e Jesus, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Mas que coisa linda. Lá em casa às vezes falta isso. Deve ser o que? Tá, obrigado. Jesus falava com o Pai, mas obrigado porque o Senhor me escutou. Oh, maravilha. Mas isso não quer dizer, irmãos, que não tenha distribuição de tarefas. O plano de criação e de restauração e da eternidade, existe distribuição de tarefas. Eu achei interessante, eu não estava aqui ontem, mas hoje à noite eu vou saber. Roda de conversa, papo de mulher cristã, tema sexualidade da mulher cristã e empoderamento. Cuidado com esse empoderamento aqui, você pode achar que você vai sair daqui. Essa palavra empoderamento, ela é uma transliteração de inglês em powder, que não tem, na verdade é uma palavra que não existe, é um inglesismo. Empoderamento, é a pessoa, como é que fala, ela realmente exercer os poderes que tem, porque às vezes a pessoa tem um poder e não exerce. A função da igreja é empoderar as pessoas, não é a igreja, o Espírito Santo é que vem te empoderando. Paulo diz, a nossa capacidade, eu não tenho capacidade, Everardo. Aí a Bíblia diz, mas a sua capacidade vem de Deus. É Deus quem te empodera. Né? Mas aqui, irmãos, estamos vivendo em tempos difíceis. Desmancha a graça. Mulheres casam que não sabem cozinhar um arroz. Não, nós aqui. Então, o que acontece? Existe uma ordem. Isso não é humilhação. A Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do macho. E o macho é o cabeça da fêmea. Isso é uma ordem. Mas isso não é humilhação. Isso é ordem. Mas todo grupo humano, seja 2 ou seja 3,
tem que ter alguém que lidera e que coordene e que chega, e que em caso de empate tem a palavra final. No Supremo, se tiver empate, o presidente tem a palavra final. Na Câmara, se tiver empate, o presidente tem a palavra final. Então essa questão das coisas ficarem, como diz aqui, olha, Deus, o Pai, ele entregou para Jesus, Jesus chamou o anjo, vem cá anjo, vai lá e entrega isso para João, entregou para João, vai lá e entrega isso para o anjo da igreja, o pastor pega isso e entrega para a igreja. Isso chama, irmão, ordem e essência. Eu não posso sair daqui que me falaram que eu saio e a voz não grava. Ordem e decência, nós temos uma ordem. Aliás, chama princípio da autoridade. Tem um livro do Atmania, Autoridade Espiritual, todo mundo devia ler. Deus trabalha sobre o princípio da autoridade. Em tudo ele constitui autoridade. Você veja que Caifás, o sacerdote que estava lá na condenação de Jesus, caído, vendido, corrupto. A história mostra, irmãos, para nós que os sacerdotes daquela época estavam igual aos nossos ministros, propina, comendo propina na mão de César direto. Mas ele deu uma profetada. Importa que morra um por muitos e que não morra muitos por um. Aí o evangelho diz, sendo ele sumo sacerdote, profetizou. Por quê, irmão? Porque ele estava na posição. Deus respeita as posições. Você veja bem que Davi, sendo perseguido por Saul para matar ele de qualquer jeito. Se Davi matar Saul, ele estava só fazendo o quê? Defesa própria, que chama, né? Defesa própria. E Davi está escondido na caverna, Saul vem fazer o 2 na caverna, inclusive numa situação totalmente sem defesa. Davi chegou a encostar assim a espada, mas disse não, ele é ungido Deus de Israel, rei de Israel, eu não vou tocar no ungido. Mas ele está errado, Davi, mas ele é aquele, e Deus não tirou ele ainda, eu não toco. Irmão, princípio da autoridade, Então aqui a gente vê essa questão aqui no Apocalipse, que ele vem trabalhando, isso aqui chama princípio da autoridade. Muito bem. E é um livro, irmãos, que tem a bem-aventurança. Todo mundo quer ser bem-aventurado. Deixa eu te dar uma dica. Eu quero, quem quer ser bem-aventurado? Eu quero, mas eu já quero ser mais. Feliz ou bem-aventurado, o que, irmão? Aquele que o quê? Lê. Aderato, como é que ele faz para ser bem-aventurado? Lê o livro do Apocalipse, está dizendo que se você ler, você vai ser bem-aventurado. Leia, você já leu? É igual beber um copo de bem-aventurança assim, ó. Bem-aventurado que lê, e bem-aventurado o que, irmãos? Agora presta atenção que a gente vai falar assim, ouve e guarda. Em que sentido, irmãos? Ler e ouvir. Ler e ouvir chama como? Hoje em dia, quando você lê e ouve, a gente chama como? Audiovisual. Audiovisual. Eu ouço e leio. Então, mas aqui não é uma coisa, pode ser uma coisa e outra, porque naquele tempo não tinha livros. Os irmãos iam para o culto para ouvir. Muitas vezes, Durval, não tinha nem pregação não, era só leitura mesmo. E pedido de explicação de uma palavra que eu não entendi que você leu, não tinha muita interpretação. Mas aqui, irmão, está falando, né? Ler e ouvir. Quando eu venho para a igreja, presta atenção, aí tem um culto. Aqui nós fazemos assim, leitura de abertura do culto. A gente joga a leitura lá, e o irmão, como é que chama isso? Audiovisual.
A gente ouve e lê. Então, irmãos, em ler e ouvir, e inclusive, vou falar de novo para você. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho, antes seu prazer está na lei do Senhor e na sua palavra medita. Você vê hoje, eu tenho um canal, eu posso ver os judeus lá no Muro de Jerusalém todo dia. Eles abrem a Bíblia. Eles ficam lendo para eles. Esse é o sentido original de meditar. É você ler e você lê para você. A Bíblia entra pelos seus olhos e pelos seus ouvidos para a sua própria. Eu fico lembrando das crianças alfabetizadas. Criança, quando está alfabetizando, tem alfabetizadores aqui, você tem que tirar, porque eles ficam. Aí você tem que ensinar eles, né, a ler, pois a Bíblia diz o contrário. Você leia. Inclusive hoje, irmãos, tivemos uma experiência tão boa, o pastor Damar estava, quem estava mais que nós, a gente tem a Bíblia em áudio, e nós fomos para Brasília para o encontro de pastores, né, Damar? Vamos ouvir o livro de Atos? Vamos ouvir, nós fomos juntos, uma maravilha, estamos escutando juntos. Irmãos, e foi uma coisa, chegou lá, os estudos eram tudinho dentro do livro de Atos, a gente tinha acabado de ler, né? Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, existe uma bem-aventurança em ouvir, mas eu sei ler, mas em ouvir, você ter a Bíblia gravada, você pôr a Bíblia para tocar, alguém lendo, e é tão maravilhosa as versões de gravação mais moderna. Quando é mulher, é voz de mulher, quando é Jesus, é voz de homem, quando são vários interlocutores, uma voz, é tipo dramatizado, é solene. Mas então, irmão, o Apocalipse dá uma chave de interpretação para a gente, tão maravilhosa, bem-aventurado. Então, você entendeu o que eu quis dizer? Procure fazer por onde ouvir a Bíblia. São duas experiências diferentes. Ler é uma e ouvir é outra. A energia está caindo direto, isso que está assim. Amém? Por quê, irmãos? Porque o tempo está próximo. Quando eu falo o tempo está próximo, a gente já tem 2000 anos. Quer dizer que é o seguinte, irmãos, é questão das dispensações. Nós estamos hoje vivendo a era da igreja. Nós tivemos nas dispensações a era da inocência, com Adão e Eva antes, a era da consciência, depois que Adão e Eva resolvem viver pela sua consciência, através de conhecer o bem e o mal. Aí nós temos a era do governo humano, que vem de Noé. Aí temos a era dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel. Aí nós temos a época da lei, nós temos a época da monarquia, da realeza, dos reis de Israel. Aí nós temos, por que foi mudando? Porque não deu certo. Não deu certo porque o plano de Deus não era bom, não, porque o homem não atendeu. Agora Deus entrou com um projeto chamado igreja, esse projeto deu certo. Nós não temos que ficar pensando, meu Deus, se o projeto chamado igreja não der certo, está descartada essa opção. Deu certo, e agora ela vai até o fim da era da igreja, projeto de Deus para a humanidade. Então está próximo, porque depois desse não tem outro, irmão vereador. Depois da igreja não tem outro projeto para a humanidade, tem um projeto para Israel, mas para a humanidade não tem mais outro, né? Então, bem dizendo aqui, irmãos, a gente continuar essa leitura, as 7 igrejas da província da Ásia. Realmente, irmãos, essas 7 igrejas, deixa eu ver se eu acho alguma delas aqui. Onde é que eu tenho aberto aqui, talvez, deixa eu ver se aqui é. 7 igrejas. As 7 igrejas, irmão, de fato, elas existem mesmo, sabe? Aqui, ó. Elas aqui, ó. Aqui, ó. As 7 igrejas, mas essas 7 igrejas eram de verdade ou era... aqui manda colocar inteira.
Era verdadeiro, mas era verdadeiro. Né? Você veja aqui o mapa aqui, essa botinha aqui, ó, é a Itália, aqui tem uma bolinha da Itália com o futebol, aqui é Itália, Grécia, né? Ó, Ásia Menor, aqui hoje chama Turquia. Então existiam mesmo essas 7 cidades, de verdade. E foi escrita uma carta e foi entregue em cada uma dessas igrejas, de verdade também. E a mensagem era para a situação que a igreja estava vivendo na época também. Era literal. Cada igreja que recebeu a carta disse: isso aqui é um raio-x da nossa realidade espiritual. Então, vamos aqui. Agora, há uma... Como é profecia? Porque a palavra diz assim no Apocalipse, você lembra? Bem-aventurado, deixa eu te mostrar aqui, ó. Como é que diz aqui, ó? Bem-aventurado, ó, que ouve as palavras desta profecia. Então Jesus já disse que esse livro é um livro de profecia. Profecia nem sempre quer dizer predizer o futuro. Profecia quer dizer apenas falar em nome de alguém. Proferir. Profecia vem de proferir palavras em nome de outra pessoa. Né? Eu vim ali na cidade, estava lá na fazenda. O irmão Jé mandou dizer para o senhor que ele está com aquele dinheiro que a senhora vai receber. Profetizei que eu dei recado para um, em nome de outro. Mas no sentido aqui, irmãos, como é coisa que ele vai cumprir, também não quer dizer que não é, mas também é predizer, dizer antes que vai acontecer, né? Então a gente volta aqui para aquele mapinha, vai ver, esse aqui, ó, né? As 7 igrejas. Esse material que eu peguei aqui, diz que eu mandava aqui, que eu vou colocar aqui para os adventistas. O juízo do mundo começou em 1644. Jesus já está purificando o santuário, e quando ele vier agora já não tem milênio, não tem nada disso não. Mas aqui é o seguinte, ó, as 7 igrejas representam tem várias maneiras de você aproveitar o sentido profético. Ele vai depois, então, já que os irmãos querem, ver as mensagens uma por uma. É isso que vamos fazer, né? Vamos estudar o Apocalipse, vamos ver as mensagens. Mas, irmãos, uma delas é o seguinte: estava representada ali as 7 eras da igreja, desde o começo até agora. A primeira igreja, a igreja do primeiro amor, representa a era dos apóstolos, até o ano 100, mais ou menos, quando foi escrito. Aqui no ano 100, no ano 313, a igreja foi perseguida pelos imperadores. Foram 200 anos de perseguição. A gente sabe da história, eles estão sendo jogados na arena, sendo queimados vivos, essa coisa. É a igreja de Esmirna, que vem de mirra. Mirra era um material usado para embalsamar defunto. Mirra. Tanto que nos presentes que deram para Jesus tinha ouro, incenso e mirra, indicando o sofrimento, né? Agora, irmão, pelo ano 303, mais ou menos, o que foi que aconteceu com o cristianismo romano? A conversão de Constantino. Aí aqui, irmão, nós temos a era, até o começo aqui da Idade Média, a era da apostasia. Nós vamos ver uma igreja apóstata. Apóstata quer dizer desviada. A Bíblia está para cá, eles estão para cá. O que foi que aconteceu com a conversão de Constantino durante os 200 e poucos anos? O cristianismo foi declarado religião oficial do Império. Quer dizer, todo mundo tem que ser cristão. E como a religião é oficial igual ao Brasil,
Até a proclamação da República, catolicismo romano era a religião oficial do Brasil. O imperador, quando era empossado, entre outras coisas, ele jurava defender a Igreja Católica Romana. Aí, quem quisesse fazer parte do governo tinha que ser cristão. Todo mundo se declarou cristão e foi batizado, sem ser convertido. E não abandonaram as suas religiões. Foi quando foi convertendo o culto da rainha da Babilônia, seu manto é azul. Jeremias diz: azul é seu manto, branco é seu véu. Mas lá em Jeremias já dizia: azul é seu manto. Foram trazendo as idolatrias de Babilônia e batizando com o nome cristão. Os santos do... E é igual aqui no Brasil, o candomblé. As entidades do candomblé, tudo é santo católico. Iansã, Rainha dos Vales, é Santa Bárbara. Iemanjá é Maria. Jesus Cristo. Era a maneira que os escravos tinham de continuar cultuando suas divindades animistas. E quando o patrão chegava, o padre, vocês estão fazendo o que? Nós estamos rezando para Santa Bárbara. E era em ação. Então, aqui nesse período aqui de Constantino, então, vem tudo quanto é religiosidade. Aí a gente tem as histórias, vieram os magos de Babilônia, e se instauraram. Agora aqui, no ano 1538, até 1517, aqui 1517 é a reforma. É a Era das Trevas. E quem dá esse nome não é a igreja, é os livros de história. Das 1000 anos em que o catolicismo romano dominou soberano sobre a Europa. Nunca a humanidade foi tão analfabeta, tão faminta, tão doente. A média de vida humana era 35 anos. Como foi esse período aqui, a igreja de Tiatira. Aí, irmãos, aqui de 1517, aqui diz aqui 1517, a era da reforma. Sabe, é aquela igreja aqui que tem nome que vive, mas que está morta. Tem nome que vive. Então, irmãos, a reforma. A reforma foi no início, mas até hoje o pastor luterano reza o culto de batina. Vocês sabem disso, o pastor luterano reza o culto de batina, batiza criança. E alguns, quando não tem igreja, preferem a igreja católica do que a igreja evangélica. É a reforma. Mas o que acontece? Vamos aqui, vem a era dos avivamentos, século XIX, era dos avivamentos, Igreja de Deus, 1889, cruzada quadrangular nesse mesmo tempo, Igreja Adventista do Sétimo Dia nesse mesmo tempo, e uma série de igrejas históricas que existem hoje. Veio aqui, então houve a reforma, abriu o espaço, mas veio o avivamento. E aqui, irmãos, o avivamento de Filadélfia, missões. A igreja protestante nunca fez tantas missões como no século passado. De fato, no século passado, as igrejas, principalmente norte-americanas, Deus abençoe eles até hoje por isso, investiram quase que incrivelmente em missões. Embora tenha um problema, as igrejas batistas americanas têm dinheiro para arriscar, eles são ricos mesmo. São todas pessoas, claro, gerações e gerações de crentes. Os irmãos sabem, cada geração de crente, falando socialmente, financeiramente, porque os pais abandonaram aquela vida de desperdício, de gastar, porque você gasta o seu dinheiro com aquilo que não é pão.
o seu suor. Então, é melhor do que pouco. Né? Porque a gente era, os que foram filhos de pais alcoólatras, desventurados, a família passava fome, porque não trazia, aí mudou. Então, são pessoas boas, de bem, e eles têm muito mais dinheiro que as igrejas pentecostais. Agora é incrível. Os pentecostais, com 10% do recurso financeiro, ganham 10 vezes mais alto do que eles, com o dinheiro que eles têm. O que é, irmão? Irmão, Pentecoste não é igreja. Já falei que Pentecoste não é igreja. Pentecoste é um movimento dentro da igreja. Igreja é sistema eclesiástico. Tem sistema episcopal, congregacional, presbiterial. Como é que a igreja? A igreja de Deus ela é entre episcopal, que são os bispos, e congregacional. Essa igreja aqui é autônoma. Se essa igreja aqui reunir e decretar uma coisa, está decretado. O supervisor, a não ser que seja contra os ensinos e disciplina e governo da igreja, a igreja aqui é autônoma. O supervisor, quando precisa, ou mesmo a pedido da igreja, mudar de pastor, ele vem aqui conversar com o conselho, ele apresenta para a igreja, e quem decide é a igreja. Os irmãos que estão chegando é bom saber disso. Não acontece. Eu já fui tirado aqui 3 vezes. Estou aqui até hoje. Já fui tirado, se o pessoal já veio aqui, já aconteceu outra vez, eu estou aqui até hoje. Né? Então, irmãos, é sistema de governo. Sistema presbiterial, por exemplo, todo o dinheiro na igreja vai para o presbitério. Aqui em Mambaí, por exemplo, como é que funciona a ajuda do pastor? O pastor recebe uma porcentagem pequena. Quanto mais entra, menor é a porcentagem. Pequena. Cada pastor procura melhorar a sua igreja. Sistema presbiterial, o dinheiro de todas as igrejas presbiterianas vai para o presbitério. O presbitério é quem estabelece quem vai dar para cada um. Então, irmão, Pentecoste não é igreja. Igreja pentecostal, não sei o que. Eu fico olhando e falando, meu Deus, tem que... Agora, irmão, Pentecoste é o jeito de fazer a obra de Deus no poder do Espírito Santo. E as igrejas pentecostais, com 10% de recursos, faz 10 vezes mais. Porque pentecostal evangeliza mesmo. E principalmente, irmão, pentecostal conseguiu entrar em todas as camadas da sociedade. O pentecostal fala com mais facilidade das comunidades bem pobres. Não tem nem tanto recurso, inclusive queria falar disso, que evangelizar não é só com palavras, e a igreja aqui sabe disso. Falamos no começo dessa aula de escatologia, que a evangelização está dentro da escatologia. É porque Jesus já é Senhor desse mundo, ele diz que no fim dos tempos ele vem para fechar essa coisa, é por isso que nós evangelizamos, né? Mas fala, então, irmãos, não é só com fala. Essa igreja aqui começou, eu vou lembrar para quem não viu, nós começamos a produzir um livro de história. Eu entreguei para o irmão, ele deixou, tem as fotos. Nós queremos produzir, porque essa igreja, ela tem as atas do primeiro convertido, nós temos condição de produzir o livro. Mas começou, irmão, com o pastor Júlio o quê? Júlio Dantas trazendo creche. Ali onde era lá embaixo o templo ali, vocês imaginam Mambaí há 70 anos atrás se tinha pobreza. Vocês imaginam essa aqui era quem era pobre. Ele vinha trazendo evangelho, trazendo roupa, inclusive instituiu uma creche. Mora 65 anos atrás, Mambaí dava creche para as mulheres poderem trabalhar. Então, uma obra dessa vai. Uma obra dessa vai. Então, evangelizar é com obras, e o pentecostal, apesar que às vezes não tem tantas, tem obras também. Nossa escola aqui, a gente não sabe qual vai ser o futuro da educação, ela é uma porta de conversa com a comunidade. Muita gente que tinha ideia errada de crente, depois que viu os filhos estudando aqui, mudou. Então, o pentecostal é uma pessoa pentecostal.
A igreja pentecostal é o quê? É a igreja que canta animado. Até hoje se diz, o que é a igreja pentecostal? Aí não tem mais nada a ver com o batismo de santos, não tem mais nada a ver com falar em língua. O que é um culto pentecostal? É um culto animado, que faz a heróica de Jesus. Ah, isso aqui é pentecostal, aqui tem a heróica de Jesus, não sei o que. Então, irmãos, mas a ideia é que no poder do Espírito Santo, você consegue falar do jeito que a pessoa entende. Então nós estamos vendo aqui essa questão das igrejas. Então aqui vem, irmãos, a era do avivamento, século passado, século XIX, nós acreditamos o segundo. O Adventista diz que em 1844 começou isso aqui, Desde o século passado até hoje, nós temos a igreja missionária. Essa igreja aqui de mamãe é missionária. A igreja em Barreiras é filha daqui. Barreiras, Alvorada, Posse, Damianópolis, Chapada Gaúcha, Cajueiro, Brejão, tudo é filho dessa igreja. Essa igreja ela é missionária. Nós temos projetos, mas tivemos que ouvir. Eu sinto falta dele aqui, irmão Tião Brinquedo, quando era conselheiro. Ele estava só investindo, aqui estava desesperando, irmão, a gente tem que cuidar um pouco mais do tronco, porque está tendo muito gás e o tronco está ficando fraco. Aí construímos as salas, estamos reformando, aí fomos cuidar. Não tinha forro, não tinha nada, ele queria abrir trabalho. Não, vamos cuidar um pouco daqui. A bateria está acabando. Ah, meu Deus. Mas a hora também acabou, não é por isso, viu? A bateria está acabando, é porque a hora também acabou. Deixa eu fechar. Como é que fecha aqui? Deixa eu fechar aqui logo tudo. Dá um tempo. Eu vou fechar porque acabou mesmo. Acabou a hora, acabou a bateria. Mas, bom, travou que não quer mais nem. Tem que fechar aqui primeiro, deixa eu ver. Fechar aqui primeiro. Depois eu pus isso aqui. Está gravando, né? Fechou. Aí eu tenho que mandar parar de gravar, senão perde, né? Meu Deus, quase que eu ia desligando sem mandar parar.